Chegou agora, rola a iniciativa. Hoje a gente vai trazer aqui um boss para sua campanha. Dá para usar ele numa campanha inteira até. Pode começar lá como um inimigo, logo que você tá com os personagens em níveis baixos, mas ele vai ser confrontado quando eles já estiverem em níveis altos. E aí você pode mudar um pouquinho o ambiente, fugir um pouquinho daquele tradicional do vampiro, do dragão, de bugbears, generais, coisas desse tipo. Então a gente vai trazer aqui tudo sobre esse boss e ainda a estratégia que ele usa normalmente em combate. Bom, ele é um morto-vivo também, não é o vampiro, a gente vai falar hoje da múmia real. É uma múmia mais poderosa que a múmia tradicional e com isso você também pode ambientar sua campanha de repente no deserto. Então, se for do interesse seu mudar um pouquinho o ambiente, fugir de florestas, cavernas e quiser fazer algo no deserto, ele pode ser um belo antagonista para sua campanha. E hoje a gente vai falar um pouco sobre ele, sobre como que ele usa os atributos dele, as magias dele, os poderes, tá bom? Tudo como ele faria em combate, como cada uma delas funciona. Aí um manual para você que é mestre e você que é jogador, curte aí que seu guerreiro pode aprender alguma coisa para a hora do combate contra ele. Começa que essa múmia não tem nada a ver com a múmia comum. Ela não é um pouco mais forte. Se você pega lá o orc chefe, coisas desse tipo, ele é um pouco mais forte. Aí não, a gente está falando de uma diferença grande. Uma múmia comum aí, que você acha em qualquer parte aí da pirâmide, ela tem aí um ND3 normalmente de dificuldade. Então um grupo de terceiro nível consegue lidar com ela. Já essa daqui, o ND dela é 15. Isso se ela estiver fora do covil. Se ela estiver dentro do covil dela, passa a ser a 16. Então veja que um grupo de nível alto vai ter dificuldade para enfrentar ela ainda. E por que eu falei que ela pode ser um antagonista de uma campanha? Porque assim, apesar dela ter aí destreza e inteligência medianas, ela tem ainda força, constituição, sabedoria e carisma muito alto. Não é um pouco alto. Então mostra que elas são brutas, mas não estúpidas. Então, e ela consegue falar, ela consegue se comunicar, não nas línguas tradicionais, que normalmente ela conhece línguas muito antigas, de quando ela foi mumificada. Então pode ser que essas línguas nem existam mais, mas ela tem uma inteligência ali funcionando e uma sabedoria. Ela vai ter aí uma personalidade muito forte, mais tóxica. Ela possui todas as imunidades de uma múmia comum, só que ela também não é afetada por armas comuns. Ou seja, se sua arma não tiver aquele brilho mágico, não vai fazer nada contra ela. Ela tem vulnerabilidade a dano contra fogo ígneo, né, como as outras múmias comuns. Só lembrando que quem for jogador e estiver assistindo, não use metagame, não use informações que o seu personagem não possui. Suas salvaguardas de constituição, inteligência, sabedoria e carisma possuem aí bônus robustos, bônus bons, tá? Que consegue dar conta. Apesar dela não ter nem força e nem destreza, a força dela 18 já garante bons resultados também na salvaguarda de força. E a destreza, que poderia ser o ponto fraco, não é bem o ponto fraco dela também. Por quê? Ela realiza todas as salvaguardas dela com vantagem. Então não tem muita dificuldade até para ela passar numa salvaguarda de destreza. Então toda magia que ela precisar fazer uma salvaguarda, ela vai rolar com vantagem. Então se você pensou na bola de fogo sua, torce para ela não passar no teste, para você poder fazer um belo dano. No livro traduziram como rejuvenescimento, mas eu não acho que essa é a palavra certa. A gente pode chamar de uma semi-imortalidade. Por quê? Mesmo que você derrote ela em combate e zere os pontos de vida, essa múmia pode retornar até 24 horas depois que ela foi derrotada, com todos os pontos de vida e todos os poderes restaurados. Por quê? Para você conseguir derrotá-la, essa múmia real, você precisa destruir o coração dela, que normalmente fica guardado em outro lugar. Ela possui conjuração, mas eu vou explicar um pouquinho mais pra frente. Vou falar das ações lendárias. Ela possui 3 ações lendárias por turno que ela pode estar fazendo no turno dos jogadores, tá bom? Em turno de outros personagens. Pode ser NPCs também, tá bom? O que ocorre? Ela consegue desde dar um ataque extra, quanto ficar temporariamente incorpórea, ou até mesmo atordoamento em área, cegueira em área. Então veja que ela pode complicar bastante a vida. Se o grupo estiver todo próximo um do outro, isso aí pode ser um prato cheio para ela já usar uma ação lendária.
E eu já dou um spoiler aqui, ela não espera começar o turno dela e chegar na iniciativa dela, ela já começa normalmente gastando uma ação lendária para agir primeiro. Mas você gosta desse tipo de conteúdo, quando a gente explica sobre os monstros, como você pode utilizá-los melhor, como que ele pode ser usado na sua campanha de modo a ser uma real ameaça para os seus jogadores e com isso tornar a mesa muito mais emocionante? Põe aqui nos comentários qual que você já viu, a gente já falou do Tarrasque, a gente já falou do Pesadelo Voador, falamos de alguns monstros aí que pode ser interessante para a sua campanha. Então põe aqui nos comentários se você já usou alguma dica nossa, se não, põe aqui algum monstro que você gostaria de ver, que a gente vai trazer aqui num vídeo num futuro bem próximo. Ah, e eu esqueci de falar, ela ainda pode suprimir poderes de cura por um turno. Então veja que se estiver muito ferido, ela pode acabar complicando bem a vida dos seus jogadores naquele turno e não podendo se curar. Tudo isso que eu falei é se você sai da sua casa, está indo lá na mercearia comprar um pão e dar de cara com ela, ela seria isso. Agora, se você resolver entrar no covil dela, ela se torna mais perigosa ainda. Oh. Nossa, tá vendo no meu olho. A praga da múmia já mandando pra mim. E aí, como que funciona essas ações de covil? Ela dá vantagem na salvaguarda para outros mortos-vivos, não necessariamente outras múmias, qualquer outro morto-vivo que tenha no covil dela vai ganhar vantagem. Além disso, ela pode dar um chacoalhão necrótico em quem tentar conjurar alguma magia. E ainda por cima, ela dá um radar para saber aonde os PJs estão, né? Os jogadores estão para os outros mortos-vivos ali do covil. Então, você passar desapercebido pode não ser uma opção. Como eu falei, um chefão com atitude de chefão, de boss mesmo. E ele pode simplesmente ignorar os jogadores, a não ser que os jogadores façam algo que realmente mostre que eles são uma ameaça. Até então, ela pode tratar eles com desdém, com pouco se importando se eles estão ali dentro, se eles têm grandes poderes. Se você está pensando aí em afastar mortos-vivos, coisas desse tipo, já vou falando para tirar o seu cavalinho da chuva, que vai ser bem difícil você conseguir qualquer coisa. Primeiro que ela tem um bônus de mais 9 para resistir, segundo que ela rola com vantagem. Então vai ser praticamente impossível você conseguir qualquer vantagem usando esse poder. As magias, vamos lá. Eu vou agrupar ela por ações, assim fica mais fácil de você entender até como utilizar. Ações instantâneas ou persistentes. Moléstia é a bomba atômica da múmia. Bom, ela pode usar uma única vez isso daí e com certeza ela vai mirar no alvo que tem ali uma espada língua flamejante, mais um, e ainda possa usar destruição divina, poder divino, qualquer coisa desse tipo. Pode ter certeza que o personagem ganhou um carimbo para receber essa magia. Agora, se ela achar que o personagem não é muito importante, ela pode usar contágio, que vai fazer com que o personagem durante algumas rodadas vá sofrendo envenenamento e depois ela sofra as consequências. Podendo ficar cego, podendo ter febre, podendo ter um monte de coisa. Normalmente o cego é o que ele usa porque afeta tanto combatentes corpo a corpo quanto combatentes à distância. Além disso, ele pode usar a ruína pegajosa para enfraquecer a resistência contra o seu punho, para utilizar o seu punho pútrido. Presságio, totalmente inútil em combate, não serve para nada e vai ser usado em raríssimas ocasiões que você vai usar a múmia como um oráculo, talvez aí que os personagens podem procurar ela para alguma informação, levando tesouros para pagar ela. Guardião da Fé, usa um espaço de quarto círculo e pode causar até 60 de dano. Ela usaria mais como uma proteção, mas acredito eu que uma múmia que não está se importando muito não utilizaria ele logo de cara. Talvez ela utilizasse quando percebesse que pode perder a luta e tentar usar como uma proteção. Animar mortos. A não ser que os mortos estejam estrategicamente muito bem colocados aí até 3 metros dela, é uma magia que praticamente não vai ser muito útil. Como normalmente vocês devem encontrar ela numa tumba, corpos não seria o problema. Dissipar magia, útil e prático. Exatamente para dissipar magias que o grupo use nele. Comando. Comando serviria mais para você fornecer, de repente, ataques de oportunidade para aliados da múmia. Então, de repente, utilizar isso sobre algum dos jogadores e faça com que ele permita ter ataque de oportunidade ou dos seus aliados ou da própria múmia. Raio Guia. Dá um daninho razoável e permite você ter uma vantagem num ataque futuro. A grande utilidade dela é caso você precise usar num adversário que esteja à distância e que você não vai chegar nesse turno, para no próximo turno você ter vantagem para usar o seu punho, que é um ataque muito mais eficaz. E Chama Sagrada, causa 2 de 8, mas você precisa fazer um ataque de... Se ele passa numa salvaguarda, não recebe dano nenhum. Sendo bem sincero, inútil para a múmia, não serve para nada. E Taumaturgia seria apenas para um efeito quando você estiver fazendo o seu discurso, ou quiser fazer alguma graça para os jogadores, para o roleplay apenas, tá?
de utilidade em combate? Nenhuma. Agora, as contínuas que requerem que você tenha concentração. Praga de insetos. Você preenche uma área de 6 metros quadrados com insetos que causam um dano razoável e que pode criar muito problema para os personagens com menos pontos de vida. Além disso, é necessário fazer uma salvaguarda de constituição, que normalmente não é o forte desses personagens. Pode fazer um belo estrago no grupo. Imobilizar pessoa. Como o nome diz, útil e prático. E silêncio. E basta você atingir um conjurador e você coloca o conjurador para fora do jogo praticamente. Muito útil, principalmente se o grupo tiver um bardo, você fazer o bardo ficar em silêncio já dá uma baita de uma ajuda. O bardo não vai nem poder chavecar a múmia para ver se consegue alguma coisa. Ações bônus, persistente ou instantânea. Arma espiritual, permite que você dê mais dano nos seus adversários, gastando apenas uma ação bônus que para você realmente não faz diferença. Ou seja, você vai poder usar os ataques normais e ainda dar o dano com a arma espiritual. Normalmente ela cria ou uma lança ou um mangual. É a preferida deles, mas nada impede que ele crie outro tipo de arma. O dano é o mesmo, é apenas um efeito aí de roleplay. Ações bônus que requerem concentração. Escudo da fé. Pra ser bem sincero, é uma magia que eu duvido muito que a múmia use. A armadura dela já é autossuficiente para o escudo não fazer diferença nenhuma. E ele poderia usar, de repente, num lacaio ou algo assim para fortalecer. Mas ele não usaria, pois ele não poderia usar, por exemplo, a arma espiritual, que é muito mais útil do que o escudo naquele momento. Falei de todas as magias, então agora vamos falar dos custos. Alguns círculos de magia você pode guardar para usar naquela magia daquele círculo. Outros você pode pegar magias mais fracas e usar em círculos mais altos para torná-las mais fortes. Agora eu vou dar umas dicas aqui de como utilizar esse círculo. E pessoal, a gente está aí com a campanha do Pix aqui para ajudar a melhorar o equipamento. Estamos querendo um microfone novo aqui, para não ficar esse aqui pendurado aqui, para a gente poder gravar melhor os vídeos e ter um áudio melhor. Foi uma reclamação que a galera fez. Então quem puder ajudar com o valor que puder, tá aqui o QR Code na tela para ajudar a gente, tá bom? Vamos lá para os círculos de magia para não perder muito tempo. Sexto nível, você tem apenas um único espaço, então você vai usar moléstia com ele. Pode ter certeza disso. Quinto círculo, você tem 2 espaços, contágio e praga de insetos. Com certeza você vai utilizar. Pode ser que você repita uma delas, mas assim mesmo você vai utilizar com essas 2 magias. Quarto círculo, você tem 3 espaços. Presságio é uma das magias e escudo e guardião da fé é o outro. Provavelmente você utilizaria um único espaço para Guardião da Fé e os outros 2 ficariam livres. Terceiro círculo, você tem 3 espaços. Animar mortos e dissipar magias. Eu guardaria os 3 espaços para dissipar magia. Como eu falei, animar mortos apenas para um efeito de um encontro quando os jogadores fossem de níveis mais baixos. Colocar uma distração, por assim dizer. Segundo círculo, você tem novamente 3 magias. Arma espiritual, silêncio e imobilizar pessoas. Utilizaria um espaço para arma espiritual, porque você consegue manter ela, e os outros espaços tanto para imobilizar pessoas quanto para silêncio, caso você achasse necessário. Podendo utilizá-las de repente em níveis mais altos, por exemplo, quarto círculo, você poderia usar imobilizar pessoas, que permitiria você imobilizar mais de uma. Primeiro círculo, você tem 4 espaços e aí as 3 magias praticamente você não utilizaria. Talvez comando fosse a que você utilizasse mais aí, ou raio-guia, mas a raio-guia seria mesmo em situações muito específicas que você utilizaria qualquer uma das 3 magias, tá bom? E os truques que você pode usar à vontade, realmente apenas ali taumaturgia por um efeito aí de um discurso ou algo assim, e a chama aí você não utilizaria porque seus ataques são muito mais eficazes. Bom, a múmia não espera. Assim que ela fosse alvo de uma ação hostil, ela esperaria um primeiro porque ela acha que vocês não são grande coisa, na verdade. Ela poderia usar poeira ofuscante se muitos players chegassem corpo a corpo perto dela. Então ela já aproveitaria para ter essa vantagem. Ou ela poderia usar a palavra blasfêmia para afetar mais de um ao mesmo tempo também. Caso não tenha nada que ela tenha recebido, ela pode estar usando, por exemplo, o olhar atordoante contra um dos seus adversários que vão iniciar o seu próximo turno para fazer com que ele perca esse turno de repente. Se ela for reduzida a 38 pontos de vida ou menos, ela usaria o redemoinho de areia caso ela ainda tenha ação lendária. Caso ela não tenha, ela utilizaria o mais rápido possível para estar saindo daquele local. Por quê? O calcanhar de Aquiles da múmia é, na verdade, seus pontos de vida. Ela não tem um grande ponto de vida para um monstro de ND 15. Muitos monstros no livro têm muito mais pontos de vida do que ela. Então ela tem que tomar cuidado para que, de repente, jogadores com muita sorte e algumas armas mágicas, de repente, poderiam derrubar ela antes mesmo de agir. Então, utilize as ações lendárias com a múmia, pois senão ela pode ser derrotada logo no primeiro turno,
se tiverem muita sorte. No início do combate, ela pode não levar muito a sério, tá bom? Os PJs, a não ser que eles mostrem realmente um perigo. Mas se tiver algum PJ que se destaque, ela provavelmente vai focar nele para tentar derrubar ele primeiro. Quem ela considerar que não é uma ameaça, ela pode até mesmo ignorar. Mas ela vai focar, por exemplo, se tiver um paladino muito bem armado, com uma espada, alguma coisa assim, pode ser que ele seja o primeiro alvo aí e ela vai atacar com força total para tentar derrubar. Ela é inteligente, não vai cair em armadilhas tão facilmente, então táticas bobas dos jogadores ela vai conseguir perceber, então ela não é um monstro bobo igual alguns mortos-vivos que não têm inteligência, pois ela possui uma inteligência 10, então é uma inteligência de nível humano que muitos jogadores podem até nem ter isso tudo no personagem. Então veja que ela vai sempre trabalhar procurando o quê? Usar as magias de área que de repente pode derrotar vários adversários, ela vai tentar acertar o máximo possível, ela não vai usar num único personagem. Então foque nisso. Quando os jogadores se juntarem muito num lugar, a tática dela pode ser uma das magias de área dela, como praga de insetos, por exemplo. Um outro exemplo é o contágio. O contágio leva um tempo, então normalmente é utilizado no início do combate, tá bom? E qual que é o foco principal dela? Personagens que conseguem acertar fácil, mas não dão muito dano, em torno de 9 de dano em cada ataque seu. Para quê? Para evitar que ele fique acertando toda hora e minando os pontos de vida. Então ele vai soltar isso daí que depois de 2, 3, 4 rodadas vai fazer um efeito que vai tirá-lo da partida ou até mesmo, pelo menos, segurá-lo por um tempo. Independente de tudo que ela fizer, quando ela conjurar a arma espiritual vai atacar toda a rodada. Ela não deixa de fazer isso em nenhum momento por ser legal. E se ela perceber que os jogadores estão muito machucados já e que estão precisando aí de cura, ela pode usar uma das ações dela como energia negativa para evitar que eles sejam curados. Como eu falei, ela é maldosa, ela não pensa duas vezes, não... mas não vai deixar os jogadores se curar? Não, se ela tiver a oportunidade de não deixar, ela não vai deixar. Então, como vocês perceberam, a múmia tem muita versatilidade e ela consegue ter aí ferramentas para dar bastante trabalho para os jogadores. Não é um combate fácil, tá bom? É um combate que os jogadores têm que passar dificuldade, pois ela é um boss, ela é um monstro poderoso. Não mais poderoso que dragões, tudo mais, mas modificaria bastante e você não cairia naquilo de sempre dragões, sempre o mago maligno. Então, se você quer uma opção diferente, a múmia pode ser um personagem muito interessante aí. Se você montar toda uma trama, de repente que ela tá buscando alguma coisa, trazer de repente um deus ancestral, ela tá tentando juntar algumas coisas pro ritual, você pode fazer uma campanha inteira em torno dela sendo o antagonista. E com certeza o confronto final, se você utilizar de estratégia, vai ser aquele combate épico que tem uma chance grande até dos jogadores não saírem vivos e não conseguir. Seria um combate interessante. Na verdade, veio até uma ideia aqui de eu fazer uma campanha já com esse monstro aí como antagonista. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal, aciona o sininho, dá uma curtida, compartilha esse vídeo, isso daqui ajuda a gente, tá bom? Não posso ajudar sendo membro do canal, não posso ajudar mandando um valeu demais, não posso ajudar mandando um pix. Manda esse vídeo para alguém aqui que você já ajuda. Ou só deixa o like, já também ajuda bastante que o YouTube entende que vocês gostam dos nossos vídeos. Beleza? Espero que tenham gostado. Até a próxima e que rolem os dados!